Terminando aqui a nossa matéria de homilética também, palavra humana e palavra divina. Ao mesmo tempo é palavra dos homens e palavra de Deus. Aí você fala, mas como assim? Os bons pregadores, aquele pessoal que é mesmo quilometrado na prédica da palavra de Deus, eles sabem que é 99% de palavra humana. Deus fala conosco em linguagem do dia a dia. O dia a dia é fundamental para Deus falar com a gente. Tem que falar do ônibus, do metrô, da criança, da mãe. Essa é a linguagem do Velho e do Novo Testamento. Deus é Pai, tá bem? Ainda que uma mãe esquecesse do seu filho, eu não me esqueceria de vocês. Quer dizer que você tem uma linguagem que ela é dentro do humano mesmo, é do dia a dia, é para penetrar dentro dos problemas que a gente passa, do drama que a gente tem, das esperanças que a gente tem. Não dá para a gente florear o português, não é necessário florear o português, usar aquele português culto, não é que não pode, mas usar aquele português culto distancia o pregador do auditório. Não pode usar aquele português rasteiro, que eu falei para vocês dos vícios de linguagem, mas também não pode ser aquela linguagem empolada, uma linguagem inacessível, linguagem teológica. Usou um termo teológico, você tem que explicar o que significa aquela palavra. Usou uma palavra do grego, no hebraico, tem que explicar também. Fez a citação de uma região geográfica, vai ter que explicar a região geográfica de novo. Então, nós temos que tomar um cuidado para não enfeitar demais, não pode deixar ela então super artística, não pode deixar ela científica, não pode deixar ela técnica, mas também não pode deixar ela ralé. Precisa ser uma linguagem que todo mundo fala, todo mundo compreende. Vai ser então no seu idioma, no seu dialeto, até no seu sotaque. Você pode empregar no seu sotaque também, mas é uma linguagem humana, totalmente humana. E aí você fala, e as línguas estranhas, como fica no meio da pregação? Né? Quer desligar o ventilador? Está gelado. Está gelado? Por gentileza. Ele... Só tem ele viradinho. Eu estudei das frutas. Só tem ele. Só ele é o contraditório. Não, abre a tampinha. Abre a tampinha, isso. Só ele virado para cá. Está escrito ventilador aí. Está escrito ventilador, tá vendo? É o segundo botão. Coragem. Aê! Demorou para reclamar. Eu senti o seu frio. Então, o que eu faço com as línguas estranhas no meio da pregação? Economiza. Tá? Economiza línguas estranhas no meio da sua pregação. Porque quem fala línguas estranhas fala a Deus. Ninguém me entende, mas com Deus fala de mistério. Não é proibido, nós somos pregadores pentecostais. Mas não edifica ninguém, nem mesmo você. Tá? Por isso... Mas eu gostaria aqui de recitar para vocês aqui uma frase aqui dita por um autor em inglês. Se recita a frase em português. Em português. Por quê? Porque todo mundo aqui fala o português. Ah, mas eu queria falar em inglês porque fica mais bonito. Você vai gastar 2 tempos de falar em inglês e ainda traduzir para a gente. Eu também não sei inglês, nem francês, nem alemão. Não sei. E não edifica mesmo. Não edifica. Não é proibido. Tá? Mas se tiver demais, não adianta também. Não adianta. Palavra humana, linguagem humana, usando o cotidiano é muito bom quando você sabe pregar no vocabulário da pessoa da terra. Até porque você vê por região, né? Você não vai pregar num lugar com uma periferia e num lugar de classe alta. Exato. São 2 lugares diferentes. Aí tem que diferenciar a região que você está. É muito bom isso aí. Você está pregando para o pessoal que é interiorano, sabe? Você sabe lá os costumes da terra? Uhum. Então usa a seu favor os costumes da terra. Não critique os costumes da terra. Porque você criticando, você já perde o seu auditório. Isso aí é contra a retórica, tá vendo? O que é retórica? Retórica é a habilidade que você tem de argumentar e convencer com argumento. Isso é retórica. Você tem uma habilidade. Tem um costume, o pessoal gosta daquele costume. Usa ele ao seu favor. Tem um mau costume lá, você vai criticar o mau costume. Deixa para criticar o mau costume depois que você já ganhou o povo. Porque se você já começa criticando o mau costume, pronto. Não ganha nada. Você vê o apóstolo Paulo.
O apóstolo Paulo chega lá em Atenas e ele fala, eu vejo que vocês são bastante religiosos, né? Tem um monte de altar para todo mundo aqui. Ele não criticou os altares estranhos. Ele não criticou. Ele utilizou a favor da pregação dele. Isso aí é habilidade. Isso é habilidade. Então a pregação é totalmente humana. Totalmente, sabe? 99% é esforço totalmente seu. Absolutamente seu. E aí vem 1%, né? 1% é palavra de Deus. Então o que a gente considera a palavra de Deus primária, tá? Primária. A palavra de Deus primária é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus primária. Primária quer dizer que é em primeiro lugar. Toda a pregação evangélica que a gente vai fazer, nós temos o costume, a prática de fazer uma explanação do texto bíblico. Então a Bíblia é a palavra de Deus. Não significa, irmãos, necessariamente que se você não fizer uma citação de um texto bíblico, não é a palavra de Deus. Muitas pregações de Jesus foram sem citar a Bíblia. Jesus fez um monte de pregações sem citar nenhuma passagem. Paulo também fez isso, Pedro também fez isso, não citava a Bíblia. Não citava. Da onde que veio o costume de ler a palavra de Deus e explanar? Lutero. Bem, Lutero e os reformadores, eles pegaram a Bíblia e colocaram no centro do culto. E agora o que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus e a gente explica a Bíblia. Então ela é a palavra de Deus, a primária é a Bíblia. Eu, por exemplo, não consigo pregar sem ler um texto bíblico. Isso aí me bloqueia a mente na hora, não consigo. Poderia fazer isso, mas não consigo. Eu prefiro pegar o texto bíblico e explicar. Então ela é a palavra de Deus primária, é a Bíblia. E a palavra de Deus secundária é a sua pregação. A sua pregação em linguagem humana, na cultura do povo, sabe? No tempo do povo, no gosto do povo, é a palavra de Deus. O que você está falando a palavra de Deus. Ela é secundária, mas é a palavra de Deus também. Ela não é inspirada igual a Bíblia. Tá bem? A Bíblia é inspirada, a sua é iluminada. Você está sendo iluminado nos seus pensamentos. O pensamento é iluminado por Deus. A gente fala, eu estou sentindo a presença de Deus. Deus está te iluminando os olhos do entendimento. Ele está te dando uma língua erudita. É o que o profeta Isaías falou. Deus me deu uma língua erudita para que eu tenha uma boa palavra para falar para as pessoas. E Isaías, ele era um bom pregador. Olha que coisa boa. Você tem a iluminação do entendimento e Deus ainda te dá uma língua erudita. Palavras para você falar. Sem falar da direção do Espírito Santo. Não acautelai do que vocês havem de dizer, porque o Espírito Santo é que falará por vós. Ainda tem a direção do Espírito Santo. Isso aí é a palavra de Deus. Que é a profecia. Que é a sua pregação, é a sua profecia. A sua pregação é a palavra de Deus também. Então a palavra de Deus primária, a Bíblia. A palavra de Deus secundária, a sua pregação. Palavra de Deus em terceiro plano, é a sua vida. A sua vida também é a palavra de Deus, o que você está vivendo. E não é só o bom testemunho que é a palavra de Deus, é a sua vida, do jeito que é. Bom testemunho é um qualificativo. A sua vida, do jeito que é a palavra de Deus. Você está vivendo a palavra de Deus. Aí o pessoal fala o seguinte, olha, irmãos, eu só prego o que eu vivo, né? Se eu não viver, eu não prego. Isso aí é um sofisma, meus irmãos, não é verdade, tá? Não é verdade. Sofisma é quando você inventa uma história, faz de conta que é verdade, parece verdade, mas não é verdade. A palavra de Deus tem em primeiro lugar, nós primeiro pregamos e depois a gente vive. Então a gente prega e vive. Essa é a ordem da sentença. Você prega a palavra de Deus e você vive a palavra de Deus. Pronto, aí está certo. Agora dizer que você só prega aquilo que você vive, quer dizer então que você vai pregar coisa nenhuma. Não vai. Não vai. Vai lá e prega. O apóstolo Paulo fala, crie, por isso preguei. Eu creio. Nós pregamos a quem? Paulo diz, nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Cristo. Eu não tenho testemunho para pregar. Tem, lógico que tem. Eu não tenho testemunho. Tem. Que testemunho você tem? Jesus. Você vai lá e prega a vida de Jesus. Prega o que Jesus fez, prega o que Jesus ensinou, prega o que ele profetizou, prega Jesus. Você pregando o testemunho de Jesus, você pode pregar a vida inteira. Significa que se você for preso por tráfico de drogas, você foi preso, e lá na cadeia você quiser pregar, você pode pregar. Tem testemunho? Não.
Não tem testemunho? Tem, de Jesus. Chega lá, prega Jesus. Pregando Jesus, está pregando muita coisa, está pregando tudo. É o apóstolo Paulo que falou, nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Jesus. Não significa que você não deve viver a palavra de Deus. Deve viver, lógico. Está pregando, então torna-te exemplo dos fiéis. Paulo escreveu a Timóteo. No trato, na palavra, na paciência, torna-te exemplo dos fiéis. Mas torna-te exemplo dos fiéis. Como que você se torna exemplo dos fiéis? Você lê, você crê, você prega e você pratica. A palavra de Deus tem a primazia, irmãos. Primeiro lugar. Muitas vezes vai acontecer com vocês, pregadores, que Deus vai colocar vocês na sinuca de bico. Vocês nunca jogaram sinuca, né? Já nasceram crente, né? Então, crente não joga sinuca. Eu que não nasci crente já joguei sinuca. Bilhar também, baralho, né? Dominó. Joguei até jogo de rinha de galo eu já joguei, né? Perdi, mas joguei. Futebol, vôlei, basquete, né? É que eu não nasci crente, né? Então Deus vai colocar vocês na sinuca de bico. Deus vai mandar vocês pregar uma coisa que vocês não vivem. Vai. Ele vai falar o seguinte: você vai pregar aqui, ó, nesse texto. Aí você vai olhar para ele e falar assim: Senhor, aqui não vai dar. Você vai pregar assim. Não, aqui não vai dar não. E agora? Vai fazer o quê? Você vai pregar. É para pregar sim, o texto. Aí você com fé vai lá, prega e pronto. Deus vai te usar e Deus vai te consertar ali naquele texto. É espada, né? Então. Aí você vai agradecer a Deus pela oportunidade de ter aprendido com você mesmo, né? E essa é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus primária é a Bíblia, a palavra de Deus secundária é a sua pregação e a palavra de Deus em terceiro plano é a vida que você tem. É a palavra de Deus também, na íntegra, tá bem? Isso eu aprendo com os profetas. A vida dos profetas era a palavra de Deus. Amém, irmãos? Terminamos a matéria de homilética. Deus seja louvado.